Bom, pessoal, vamos lá, continuando aqui nossa sériezinha de Jeremias, tá? O capítulo 9 e 10 de Jeremias são mais curtinhos, tá? Vamos ver o que a gente pode pincelar aqui ou achar de interessante. Aqui no capítulo 9 diz assim, ó: E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, mais uma vez a mesma expressão, nem veio de lei de Moisés, que pus perante eles, e não deram ouvido à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os balins, que são esses ídolozinhos aqui, ó, que você está vendo aqui na imagem, tá? Isso aqui é um balim, como lhes ensinaram os seus pais. Então aqui o autor está dizendo que os israelitas estavam cultuando esses balins porque eles aprenderam com os pais deles. Porque é meio estranho, né, pessoal? Porque se eles tiveram toda uma lei, lá, aquela visão de Moisés, tudo aquilo, e Deus foi exterminando nações diante deles, é meio estranho, né, que os pais se corromperam e ensinaram os filhos a cultuar balins. Meio esquisito. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que darei de comer losna a este povo. Então aqui Deus está julgando um povo. No caso, o povo aqui que ele está julgando é o povo ali judeu, é o povo ali de Judá, do Reino do Sul, Jerusalém e as cidades de Judá. Então o termo povo aqui se refere ao povo judeu. E lhe darei beber água de fel, e os espalharei entre os gentios, ou seja, entre os povos, entre as nações, que não conheceram, nem eles nem seus pais. E mandarei a espada após eles. Por que espada? Que é para matar o povo judeu. É isso que Deus está dizendo aqui. Até que venha a consumi-los. Eu dei uma pesquisadinha aqui no termo, pessoal. Esse termo aqui, consumir, é o termo calar, que é estar completo, no fim, acabado, realizado ou gasto. Ou seja, então o que Deus está dizendo aqui através do profeta Jeremias é que ele ia dispersar o povo judeu pela terra, iam para outros países, outras nações, outros povos, e a espada estaria atrás deles, até que eles fossem todos consumidos. Então, se isso aqui, se a gente for tomar como uma verdade absoluta, não era para ter nenhum judeu hoje em dia. Porque, segundo o que Deus falou aqui, eles seriam consumidos. É isso que expressa esse verbo aqui, calar. Então, tecnicamente, era para terem todos morridos. Então, ficou meio estranho esse oráculo aqui de Jeremias. Aí aqui ele diz, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com um incircunciso. Então o que Deus está dizendo aqui? Que ele vai castigar tanto os judeus que eram circuncidados, quanto os outros povos que não eram circuncidados. Ele até menciona aqui, ó, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Ou seja, ele vai castigar todo mundo. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então aqui o autor não é muito claro por que Deus quer castigar todas essas nações se elas não tinham aliança nem nada com esse Deus de Israel. Então fica meio esquisito isso daqui. Aí o motivo que ele apresenta aqui é porque todas essas nações são incircuncisas. Então isso não é um motivo muito lógico, porque o povo de judeu também era circunciso e mesmo assim ia ser castigado do mesmo jeito. Então aqui ficou meio confuso esse oráculo de Jeremias. E fica uma outra pergunta: quando que se cumpriu isso, né, na prática? Então também não tem como. Aqui nós vemos só uma contradiçãozinha, né, com o Novo Testamento, porque aqui no Velho Testamento ele diz assim, ó: Deus está combatendo outros deuses e a idolatria. Ele fala assim, ó: Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Aí quando chega no Novo Testamento, você já tem um outro Deus, que é Jesus, e você já tem um outro rei. Aqui, ó: E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então fica meio confuso, né? Por isso que eu até mostrei aqui em vídeo para vocês, que o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles são antagônicos. Aqui ele diz assim, ó: Assim lhes direis: Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Então o que ele está dizendo aqui? Que outros deuses iriam desaparecer da terra, ou seja, das casas, das pessoas, dos templos, sei lá, mas também debaixo do céu. Esse aqui que ficou estranho nesse versículo de Jeremias, que dá a impressão que ele está admitindo que existem esses outros deuses, mas que eles iriam desaparecer. Meio curioso, né, isso aqui, né? Então, não sei se a construção do autor pode ter sido um pouco confusa, mas ficou meio curioso esse versículo aqui de Jeremias. Aqui mais uma contradição com o Novo Testamento, né? Que ele está falando que só tem um Deus e ele fala assim, ó: Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Então a gente observa nessa construção monoteísta aqui no Velho Testamento com os profetas. Aí quando chega no Novo Testamento, não, já foi Jesus que fez tudo, ó. Porque nele, em Jesus,
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele, para Jesus. Vocês viram como é antagônico os dois testamentos? Aqui ele fala assim, ó, porque os pastores se embruteceram. Eu fui pesquisar essa palavra aqui, pessoal, nem achei a definição dela no dicionário, eu tive que procurar o termo em hebraico. Embrutecer, que é traduzido aqui, é um termozinho que quer dizer consumido, queimado. Então, praticamente é isso, os pastores se queimaram, eles foram consumidos. E não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram. Então olha o que ele está dizendo, os pastores foram consumidos, porque eles não buscaram o Senhor, o Deus de Israel, e por causa desse motivo eles não prosperaram. Aí eu pergunto, cadê o dízimo aqui? Porque os pastores modernos, eles falam que se você não der o dízimo, você não vai prosperar. Eles abrem lá em Malaquias 3:10, fala que a única forma de você prosperar é se você der o dízimo, se você for um dizimista fiel, você vai prosperar. Só que aqui, além da gente nem ver dízimo, né, nesses livros, a gente nota que a prosperidade, ela não está atrelada a um ritual financeiro, ela está atrelada ao quê? A buscar o Senhor. É o que está dizendo aqui a Bíblia. Então, é uma concepção completamente diferente do que os pastores dizem hoje em dia. Fora que nós já vimos, né, quando nós analisamos Isaías, que você nem vê dízimo, né, nessa época. Então é meio curioso isso, né? Então os pastores, eles fazem todo um sistema financeiro baseado em dízimo, dando a entender que se as pessoas não der o dízimo, elas não prosperam. Mas quando você vai na Bíblia, você vê que não era bem assim. E por fim, aqui ele diz assim, ó. Aqui parece que é uma oração de Jeremias, porque aqui a linguagem já muda de estilo, né? É como se o Jeremias estivesse ele mesmo falando, e não Deus falando através dele. Que ele diz assim, ó: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor. Então o que ele faz? Ele profetizou que Deus ia castigar Judá, então ele pede o castigo para si, ó: castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Aí de repente ele muda. O autor muda completamente, fala: derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, e devoraram e consumiram, e assolaram a sua morada. Bom, primeira estranheza aqui é que ele está escrevendo aqui no passado, que essas nações já tinham destruído Jacó. Então dá a impressão que esse trechinho aqui de final de Jeremias pode ser posterior. E alguém harmonizou e jogou aqui no livro, tá? Agora o que é engraçado aqui é que ele praticamente está pedindo para Deus o seguinte, ó: não castiga a gente não, Senhor. Castiga os outros povos que não te conhecem, que não sabem o teu nome. Desce o cacete neles. Quer dizer, agora qual o motivo de castigar esses outros povos, se eles não tinham aliança nenhuma com Deus? Não tem sentido. Ele até atribui aqui ao fato deles terem destruído, né, Jacó, não sei o que, consumiram a sua morada, não sei o que. Aí tudo bem, mas só que aqui quando ele está escrevendo isso, pelo menos no capítulo 10, ainda não tinha acontecido isso. Então, a não ser que esse trecho seja posterior e tenha inserido aqui no livro. Tá bom, pessoal? Então, em breve a gente continua vendo mais coisas aí de Jeremias. Espero que tenham gostado. Quem puder dar um like aí no vídeo, que vai estar ajudando a aumentar o alcance. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.